Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Você sabe o que acontece dentro de um laboratório de embriologia e sabe qual é o papel do embriologista? Para conversar com a gente, eu chamei a Jussiara do Vale, que é embriologista e vai tirar todas as nossas dúvidas. Para começar, Ju, eu queria que você dissesse qual é o papel do embriologista em toda a jornada de um paciente que passa pelo tratamento de reprodução assistida. Doutora, o embriologista, ele começa a atuar desde a primeira consulta. Nós já estamos disponíveis para passar todas as informações que o paciente necessitar, conforme as dúvidas que vão surgindo com relação ao laboratório mesmo. Então, já a partir da primeira consulta, nós já podemos ter um primeiro contato, tirar as dúvidas e passar uma segurança também emocional para o paciente, porque isso é muito importante. Pessoal, vocês viram como é importante o papel do embriologista? E vocês viram que ele não fica preso dentro do laboratório, que vocês podem conversar com o embriologista, eles podem ir até vocês, tirar todas as dúvidas? Isso é muito bacana. Conversem com os embriologistas, procurem notícias de tudo o que acontece lá dentro do laboratório. Mais uma pergunta. Eu queria que você esclarecesse pra gente, Ju, qual é a diferença entre FIV e ICSI? Que é uma dúvida muito frequente dos nossos pacientes. Doutora, realmente essa questão de FIV e ICSI fica bem misturada para os pacientes, né? Os pacientes acham que tudo é FIV, mas para nós que estamos dentro do laboratório, tem algumas diferenças sim. A FIV, nós chamamos hoje de FIV clássica. O que é a FIV clássica? Nós vamos pegar os óvulos, vão ser coletados em centro cirúrgico e dentro do laboratório nós vamos juntar os óvulos e os espermatozoides e essa fertilização vai acontecer de forma natural, né? Então o espermatozoide vai fazer todo o processo da fertilização sozinho, não vai precisar da nossa ajuda, nós vamos facilitar o processo. A ICSI é diferente, o que nós vamos fazer? Normalmente esses espermatozoides, quando vão ser feito ICSI, tem uma certa dificuldade, né, de motilidade para conseguir penetrar esse óvulo. Então nós vamos pegar o espermatozoide, selecionar ele muito bem, morfologicamente, motilidade e vamos injetar dentro desse óvulo. Então nós vamos selecionar o melhor espermatozoide e colocar dentro do óvulo. Esse que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide, que nós chamamos de ICSI. Agora a gente vai falar de um assunto que é uma dúvida muito frequente. O que é que acontece no laboratório e qual tempo a gente demora para receber as notícias do que está acontecendo lá dentro? Por exemplo, quando a gente faz uma aspiração de folículos, que é a captação dos óvulos, em quanto tempo a gente sabe quantos óvulos a gente conseguiu, a maturidade deles e depois disso, quanto tempo demora para a gente ter notícia dos embriões? Quantos óvulos foram fertilizados, quantos embriões nós temos e qual a qualidade de cada um deles? Doutora, isso é de fundamental importância tirar essas dúvidas dessa paciente, porque a ansiedade da paciente pós-aspiração folicular é muito grande. Ela já vai com expectativa enorme de saber quantidade de óvulos. Elas já confundem muito o que é óvulo, o que é óvulo fertilizado, o que é embrião, e são coisas totalmente diferentes, com tempos diferentes. Nós passamos essas informações para o paciente de forma segura de todas as etapas realizadas. Após a aspiração folicular, esse líquido vai para o laboratório, onde nós vamos buscar os ovócitos dentro desse líquido folicular. Então, é um processo que, queira ou não, demora um certo tempo, né? Então, nós fazemos toda uma rotina do laboratório para depois passar as primeiras informações. Então, nós fazemos identificação dos ovócitos no líquido folicular. Depois, esses óvulos são denudados, né? Pra gente saber qual é a maturidade, se eles estão maduros, se não estão maduros, se estão em metáfase 1, metáfase 2, em prófase. Depois de passar por esse processo é que ocorre o procedimento da fertilização. No laboratório, no período da manhã inteiro, nós ficamos por conta desse procedimento. Então, por volta, depois do meio-dia, dependendo do horário da aspiração, 4, 5, 6 horas depois, quando nós finalizamos tudo, é que nós passamos essa informação para o paciente. No dia seguinte, que nós chamamos dia 1, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer a avaliação da fertilização desses óvulos.
é a presença do pronúcleo masculino e o feminino. Então nós vamos verificar a presença dos pronúcleos, né? Que esses óvulos têm que estar com os 2 pronúcleos formados. Normalmente, nesse período, nós não passamos muitas informações para os pacientes. Por quê? Porque cada óvulo tem um período e um horário diferente, então nem todos a gente vai conseguir visualizar essa formação de pronúcleo. É lógico que o que a gente consegue visualizar no tempo pré-determinado tem um melhor prognóstico, mas não é descartado que a gente não visualiza. No dia seguinte, que a gente chama de D2, pode ser feita uma nova avaliação, que a partir desse momento nós temos que ter embriões de 2 a 4 células. A partir do D3, que nós vamos ter embriões de 6 a 8 células, nós conseguimos fazer uma avaliação melhor. Por quê? É a partir daí que começa a ativação do genoma. Começam a ter as possibilidades de transferência do embrião. Vai ser avaliado, laboratório, clinicamente, qual é a expectativa daquela paciente. Se ela vai ser transferida no D3, que são esses embriões de 6 a 8 células, ou se ela vai poder ir para blastocisto. Então esses embriões de D3 que nós chamamos, eles são avaliados no 5º dia. Os embriões que chegam a blastocistos já podem ser transferidos ou congelados. O que não tiver em blastocisto no 5º dia, ele vai ter uma nova avaliação no 6º e no 7º. Os embriões que não chegam a blasto no 5º, 6º ou até 7º dia, eles não têm condições e nem qualidade para ser transferidos e nem vitrificados. Resumindo, as informações do laboratório chegam aos pacientes no dia da aspiração folicular, 4, 5 horas após essa aspiração. Pode ser que se passe essa informação no dia 1, que é um dia após a fertilização desses óvulos, no D3, no D5, D6 e até D7. Então, no D7 é o último dia de informações laboratoriais. Nesse dia, a gente vai passar o relatório completo, né? Desde a aspiração folicular até o congelamento desses embriões. Nossa, pessoal, cheio de detalhes, não é? Mas foi muito bacana ouvir todas essas explicações e clarear um pouco as ideias. Para finalizar, eu queria que você explicasse um pouquinho, Jussiara, quanto tempo esses embriões, ou óvulos, ou espermatozoides podem ficar congelados. Tem muita gente que me pergunta qual é o prazo de validade desses embriões ou desses gametas congelados. Hoje, a técnica usada para congelar esses embriões e óvulos se chama vitrificação. Uma vez esses óvulos ou embriões estando congelados, ele pode ficar por tempo indeterminado. Hoje na literatura nós temos que eles chamam muito de irmãos gêmeos, que são feitos no mesmo dia, mas alguns são transferidos a fresco e os outros são descongelados e transferidos 10, 15 até 20 anos depois do procedimento da fertilização. E já tem bebês nascidos vivos de períodos muito longos pós-descongelamento, tanto da técnica atual, que é a vitrificação, quanto do congelamento lento. Então, hoje o paciente não precisa se preocupar com o tempo que esse material pode ficar congelado, porque ele pode ficar congelado por tempo indeterminado. Ju, foi muito bacana a sua participação. Muito obrigado por ter vindo aqui e tirado todas as dúvidas das nossas pacientes. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha. Vamos continuar levando informação para todo mundo.